Com muito prazer, muita alegria, uma honra receber aqui hoje no CAL o querido Cláudio Ermolim. Cláudio Ermolim foi presidente da ADEME, atualmente é o presidente do Sinduscom Rio e é uma pessoa focada e comprometida com o desenvolvimento econômico e imobiliário do Rio de Janeiro. E também aqui meu querido amigo, colega Luiz Otton, conselheiro do CAL, um arquiteto que é uma referência nesse mercado imobiliário, da construção civil como um todo. Então é uma honra, um prazer a gente estar aqui com vocês, podendo conversar um pouco sobre a questão do Rio de Janeiro, em especial a questão do centro do Rio de Janeiro, em especial ainda o abandono do centro do Rio de Janeiro. Então eu queria, de certa forma, já passar aqui para o Cláudio a primeira provocação, né, que isso aqui é um bate-papo entre nós, né? Como é que você vê essa questão desse esvaziamento econômico do Rio de Janeiro e como isso afeta ao mercado como um todo? Bom, primeiro, parabéns aí pela iniciativa, Sidney. Acho que toda e qualquer oportunidade que a gente tem para discutir a nossa cidade, para discutir soluções, para buscar formas da gente revitalizar e voltar a ter o protagonismo que a cidade do Rio de Janeiro já teve, são super bem-vindas. Então, é um prazer para mim, é um prazer para o Sinduscom estar aqui presente nesse bate-papo. A gente já vinha identificando antes da pandemia um esvaziamento do centro da cidade. Antes ainda da pandemia, nós fizemos um levantamento, contratamos estagiários, fizemos um levantamento pelo centro e identificamos 4.000 imóveis vazios, abandonados e degradados. Entre vazios, abandonados e degradados eram 4.000 imóveis. Uma situação que já antes da pandemia já necessitava de uma atenção especial do poder público. Porque, para quem não sabe, a gente já tinha tentado iniciativas em termos de legislação para mudar a realidade do centro. Então, várias iniciativas já tinham sido adotadas e nenhuma delas tinha efetivamente causado nenhum efeito para a mudança do cenário do centro. A pandemia só piorou essa situação. A gente refez esse levantamento logo depois da pandemia e esse número quase dobrou de imóveis vazios, abandonados e degradados no centro da cidade. Na maioria são os escritórios, prédios de empresariais. Quando a gente fala de imóveis, a gente está falando de endereços. Não é uma sala vazia, perfeito, não era uma loja vazia. É bom esclarecer isso, está falando de um prédio inteiro. Era um prédio, ou um sobrado, ou uma casa. Não era uma unidade dentro de um prédio que estava vazio, até porque a gente não tinha nem condição de avaliar isso. Exato. Era um endereço. Então a situação era realmente muito preocupante e a gente sabe que se não tivesse tomado uma atitude rapidamente, a gente poderia chegar numa situação ainda pior. Qual foi então o nosso papel? Assim que o prefeito Eduardo Paes ganhou a eleição, nós fomos prontamente a ele, mostramos esses números e dissemos, olha, alguma coisa precisa ser feita, porque nessa velocidade, daqui a pouco a gente vai perder o centro. A gente vai perder o centro. E na hora que você perde uma região da cidade, você dificilmente consegue recuperar. Nós temos um exemplo hoje na nossa cidade vizinha aqui em São Paulo, que infelizmente perderam uma região importante do centro da cidade e agora não estão conseguindo recuperar. E essa iniciativa de vocês junto ao prefeito foi muito antes do Viver Centro? Não, então, essa provocação que nós fizemos ao prefeito foi que originou o Reviver Centro, né? Então, na época, né, o prefeito abriu as portas da prefeitura, trouxe o setor junto com o público e perguntou ao setor o que nós precisamos fazer para efetivamente ter uma legislação que motive a indústria, que motive o empresário, o empreendedor a fazer um projeto hoje no centro. E a nossa resposta, assim, de bate-pronto foi, temos que fazer uma operação interligada, uma operação consorciada, ou o nome que a gente queira dar, que gere atratividade para esse empreendedor que vai correr o risco de fazer o empreendimento no centro, de ter algum tipo de contrapartida financeira. Então, resumidamente, o que hoje tem no Reviver Centro que a gente nunca tinha tido antes em nenhuma legislação que tentou revitalizar o centro do Rio? É a operação interligada do centro. Essa é a única diferença. E priorizando a mudança de uso para prédios residenciais? Exatamente. Hoje, a operação interligada, ela prioriza, né? Ela somente é permitida
quando você faz ou uma mudança de uso, uma transformação de uso, ou uma construção do zero de residencial. O empreendimento precisa ser, no mínimo, 70% residencial. Tendo esse percentual atendido, você está apto a poder realizar essa operação interligada. Quer dizer, então isso é um instrumento forte, importante de transformação do centro da cidade no que diz respeito ao uso e ocupação, porque a gente passa aí a ter as condições, né, edilícias e urbanísticas para você poder, de fato, sugerir, propor a questão habitacional. Sidney, tentando fazer de uma forma assim bem simplista, né? Eu gosto sempre de trazer analogia com outras questões da nossa vida cotidiana, né? Quando você entra no supermercado e você tem um produto que ele tem pouca saída, pouca venda, o que o supermercado faz? Uma promoção, levando aquele produto, você consegue levar um outro produto que é já de desejo, né? Então, normalmente você vê aqueles combos dentro do supermercado. Qual foi, então, a nossa premissa? Foi, olha, você tem regiões da cidade que são valorizadas, que são do interesse do setor. E você tem uma região ainda da cidade, ainda pouco valorizada, ainda pouco atrativa, e que, se na hora que você empreender aqui, você puder utilizar parte desse potencial numa área valorizada, essa conta efetivamente começa a compensar. E o resultado disso é que, feito os primeiros projetos ainda no Reviver Centro 1, nós fizemos a pesquisa e perguntamos a todos os empreendedores que tinham lançado algum produto no centro qual foi a motivação do lançamento deles. Em 100% dos casos a resposta foi a existência da operação interligada. Então, a facilidade de vaga, facilidade de unidades menores, isenção de um ITBI para o comprador, facilidade do ISS, tudo isso é importante, mas já tinha sido feito. E não tinha dado resultados. Exatamente. Quer dizer, o plus dessa história foi exatamente a operação interligada. Total. E com isso você conseguiu viabilizar um resultado favorável. Não tenha dúvida. E aí, o que aconteceu do Reviver Centro 1 para o Reviver Centro 2 foi que ajustes já eram previstos de serem analisados. Tanto é que existia um dispositivo no Reviver Centro 1, desculpa, que em 6 meses você faria uma análise do resultado. Essa análise mostrou que alguns desses dispositivos da operação interligada eram necessários serem revistos e turbinados, que foi o que aconteceu com o Reviver Centro 2. O que vai acontecer de resultado? A gente vai ter, só em 2024, na nossa perspectiva, cerca de 8 novos projetos sendo lançados dentro do centro. Uma previsão de unidades habitacionais? Cerca de mais 4.000 unidades, que somadas àquelas que já foram lançadas, trarão em 2027 o dobro de população residente no centro. Ou seja, são projetos que já estão indo. Sim. Inclusive o Othon tem uma experiência concreta nisso, porque ele tem não só o escritório, como a residência. Como é que é essa experiência, Othon? Bom, obrigado, Sidney. Eu queria primeiro agradecer aqui a presença do Cláudio também, não deixar de fazer isso, que é muito importante para a gente, tá? A atuação de vocês lá no Sinduscom é importantíssima Agradeço. E é uma mola que a gente tem da propulsora, tá? Só rapidamente, a gente tem realmente um problema muito sério urbano quando você deixa uma região se degradar a ponto de, em uma década, isso começaria a favelizar. Entendeu? Porque as edificações vão entrando em estado de colapso, sem manutenção, declínio, e isso acaba indo por um caminho sem volta, como o caso de São Paulo, da Cracolândia, etc. Coisas diversas. E outros exemplos, né? Eu realmente sou um incentivador muito grande da retomada da área central do Rio, especialmente por conta deste processo que a gente tem que recuperar, né? A gente tem que transformar a área para que ela volte a ter o seu papel de importância e o uso garantido. Então, eu comprei o meu apartamento, estava contando a história para o Cláudio aqui,
Comprei um apartamentinho aqui na Senador Dantas e estou a 3 minutos do escritório, a pé, e onde eu passo ali a semana. Às vezes eu volto para Copacabana no fim de semana. Mas esse exemplo, Sidney, É sensacional, né? mas esse é o exemplo da cidade moderna que nós acreditamos e entendemos que pode acontecer no centro da cidade. No passado, como era o modelo de cidade? Era um modelo de cidade partida, né? O lugar onde você trabalha, o lugar onde você mora, o lugar onde você estuda e o lugar onde você se O diverte. conceito ele é corbisiano, né? As Tem o coisas são urbanismo mais fluidas. contemporâneo, do modernismo, né? Que foi implantado no Brasil. Agora, no Rio, há uma expectativa em torno de 150 mil imóveis aí no centro que poderão sofrer esse tipo de revitalização e transformação de uso em razão do que o Otton falou, né? O número enorme aí de abandono. Agora, isso não é uma prerrogativa da cidade do Rio de Janeiro e nem de São Paulo. Isso acontece nos centros urbanos hoje de todo o Brasil. Nós temos aqui uma gravação do nosso colega presidente do CAL do Piauí, né, o Gerardo Fonseca, em que ele faz exatamente uma análise sobre isso. Eu vou pedir 2 minutos só para a gente ouvir rapidamente aqui o depoimento do colega. Gerardo Fonseca, presidente do CAL Piauí. A cidade de Teresina, capital do estado do Piauí, ela sofre os mesmos problemas que alguma das grandes capitais, das grandes cidades do Brasil, atualmente também sofre, que é a subutilização e o abandono dos centros históricos, dos centros das cidades. No caso de Teresina, nós temos diversas construções abandonadas, nós temos o mercado imobiliário virando as costas para o bairro do centro da cidade, onde nós temos toda a infraestrutura, onde nós temos qualidades, né, de infraestrutura instalada que agregaria muito valor aos empreendimentos imobiliários. O que acontece é que isso não acontece, né? Na verdade, isso fica deixado para a última opção. O centro da cidade é sempre a última opção e cada vez mais a expansão da cidade se dá para os limites da cidade. Então, devido a essa problemática, o Sinduscom Teresina, juntamente com o CDL também, porque o grande foco do centro da cidade está em comércio e serviço, embora nós temos mapeado no centro de Teresina todas as habitações, a quantidade de pessoas habitando, o fluxo, né, de pessoas que se dirigem ao centro da cidade, nós temos tudo isso mapeado, nós também temos mapeado os órgãos que saíram do centro da cidade e foram para outros bairros, ou seja, fazendo com que as pessoas evitem de ir para o centro, né? Então existe um grande pacto, uma grande campanha, está sendo chamado pesquisadores, está sendo chamado estudiosos para discutir essa problemática. E o CAL Piauí está acompanhando tudo isso, até porque nós precisamos aprender também com os outros CAUs, né? Como está se desenvolvendo essa problemática, como se está tentando resolver essa problemática no âmbito de outros estados, para que a gente possa aplicar no estado do Piauí. Então, como se percebe, é uma problemática, né, existente em todas as cidades. E nós precisamos não só arquitetos, urbanistas, empreendedores, né, mercado, governo, nós precisamos ter exatamente um projeto que enfrente essa questão e que possa nos oferecer alternativas, né, de ocupação, alternativas de um novo estilo, né, de viver, um novo estilo de morar, né? Aquilo que o Cláudio estava falando, da cidade mais compacta, onde as coisas possam acontecer ali naquele perímetro, né? E o mais importante também, né, Cláudio, é o acesso ao transporte, à mobilidade. E o centro do Rio de Janeiro é uma área da cidade muito bem infraestruturada também nesse sentido, não é? Hoje tem um conceito mundialmente conhecido da cidade a 15 minutos de distância ou a cidade a um elevador de distância. Que na prática é você resolver tudo da sua vida, né? O Otton é um exemplo vivo do que a gente está dizendo, né? Esse é o conceito da cidade moderna. Porque com isso você diminui o trânsito de pessoas, você desafoga o transporte público, né? Você melhora a qualidade de vida da população. Emite menos carbono. Aí eu chegar, impacto direto no meio ambiente. Então assim,
é algo que gera um ganho não só direto de imediato, mas tem um ganho de médio e longo prazo imenso. Exatamente. Então, hoje o que a gente tem, só para te dar esse exemplo, hoje nós fizemos uma outra pesquisa no Sinduscom que indica que as pessoas que adquiriram esses imóveis lançados no centro são, na sua grande maioria, pessoas que vieram da Zona Norte, Baixada Fluminense e em alguns lugares da Zona Oeste. Isso representa cerca de 72%, 73% dos compradores. Então você imagina o seguinte, são pessoas que vão deixar de transitar 1 hora, 1h30 para chegar e para voltar ao trabalho, são pessoas que vão deixar de utilizar esse transporte público hoje, que a gente sabe que está cheio de gente, né, para a gente não dizer outra situação, e que isso obviamente abre espaço para que você veja a cidade de uma outra forma. Agora eu tinha uma pergunta para fazer para vocês dois sobre esse aspecto, porque nós temos no Brasil um déficit habitacional monstruoso, e eu perguntaria, nessa proposta, nessa revitalização, nessa reutilização desses imóveis, qual a previsão de imóveis destinados à população de baixa renda? Há essa vertente, há essa preocupação social com a população mais desassistida? Sim, a própria lei do Reviver Centro, ela prevê uma série de instrumentos nesse sentido da habitação social. Evitando a gentrificação, né? Exatamente, que é um processo, uma coisa feia do urbanismo, né, quando acontece. Eu me lembro, eu morei em Nova York há algum tempo, e uma cidade que sofreu muito com a gentrificação foi Nova York, diversas áreas. É um processo cruel até às vezes com a população, né? Então realmente a gente tem que ter uma preocupação de que essas ações garantam melhorias de fato para todos, perfeito? Os instrumentos da lei do Reviver Centro tem uma série de artigos e instrumentos já para isso. Tem você pode enquadrar 20, se você tiver 20% da sua edificação, do seu projeto, se você enquadrá-lo na modalidade de moradia social, você já vai receber uma série de outros benefícios fiscais, etc, etc. Então, a lei foi realmente bolada para garantir essa diversidade. A gente quer que o centro da cidade seja o local mais diverso possível. O lugar do futuro, das gerações mais novas, criar esses polos de educação, como também está previsto no plano. Acho que todas essas medidas, essas visões, que foram bem felizes na formatação dessa proposta. Agora, apoio muito. Tom, agora surge nisso aí uma grande oportunidade de trabalho, de espaço para o arquiteto e urbanista, né, sob o ponto de vista não só da valorização profissional, mas do exercício pleno da arquitetura e do urbanismo. E de um tema muito interessante, Sidney, que é o retrofit de edificações. Mais uma vez, a gente tem que pensar também no meio ambiente, no futuro do planeta, né? Certo. A gente devia sempre pensar medidas mitigadoras de emissão de carbono. Você demolir a edificação e fazê-la de novo, você vai gastar mais carbono do que você reformar ela. Você concorda comigo? Porque concreto e aço é uma glória que a gente gaste carbono para fabricar, né? Sem dúvida. Então, nesse sentido, eu acho que é importante também a gente pensar que esse tema todo vai passar pelo retrofit das edificações existentes, que vão ganhar novos usos, ou vão modificar, muitas vezes vai se modificar o uso do comercial para o residencial. E esse é um tema muito, a gente tem debatido inclusive na ASBEA muito, essa questão dos retrofits. Você vai notar, inclusive, escritórios estão se especializando nisso. Tá? Isso é muito interessante, que é um viés, né, da atividade profissional que está crescendo e é importante. A gente entregou um projeto que está começando agora, foi para a licitação e vai começar a obra do Sesc Ginástico. O centro da cidade vai ganhar uma unidade do Sesc urbana
Eu entreguei esse trabalho e vai começar a obra no mês que vem. Ó, para agora, imediato então. Foi um processo até atrasou um pouquinho e a gente está tentando recuperar. Mas enfim, justamente por quê? A retrofit de uma edificação de 1938. Você não tinha nem aço fabricado no Brasil ainda. Então a gente tem que pesquisar qual é a FCK desse concreto, qual é a resistência desse aço. São especialidades de projeto que muitas vezes... desafios, né? Desafios, profissionais. sim, exato. Agora, aproveitando a visita, essa honrosa visita do nosso presidente Sinduscon aqui no Vozes Urbanas, aqui no nosso Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro, eu queria te fazer uma solicitação, não para agora de imediato, mas para você nos encaminhar quando possível, que seria uma amostragem desses números que você se referiu logo no início do nosso bate-papo, não é? Do quantitativo desses imóveis, do que resultou em projetos efetivos, né? Qual o planejamento disso até 27, as perspectivas para que a gente revitalize o centro dentro desse cenário temporal. Então, queria te fazer a solicitação, se não for aqui um abuso do Conselho. Não, de jeito nenhum. Bom, olha só, primeiro, o Sinduscon, o trabalho que a gente faz é um trabalho para a cidade, né? Então, um trabalho, tudo isso que eu estou falando aqui, a gente faz em prol da cidade e não é um trabalho que é para ser guardado, né? Ele é para ser divulgado. Então, para a gente é um prazer poder compartilhar com a CAU e obviamente, usar também a rede de relacionamentos e os profissionais que vocês hoje têm dentro do Conselho para nos ajudar a reverberar cada vez mais essas informações. Então, isso é um prazer. E o fato, assim, a única coisa que a gente precisa estar sempre alinhado em termos de expectativa é que isso não é uma corrida de 100 metros, né? Não. Isso é uma maratona, né? Só para todo mundo ter uma ideia, o ciclo nosso, né, o ciclo do mercado imobiliário, ele é um ciclo de, em média, 5,2 anos, né? Então, 5,2 anos é o tempo médio que se leva entre você prospectar um terreno, comprar o terreno, fazer projeto, aprovar, lançar, construir e entregar. Então, em média, 5,2 anos. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: o Reviver Centro, ele foi lançado, ele foi, né, ele foi sancionado pelo prefeito em junho de 2021. Então, se a gente pegar um ciclo de 5,2 anos, a gente está falando de 2026. Vamos chegar lá. Os primeiros resultados. Exatamente. Então, assim, 2024 vai ser um ano muito importante para o nosso projeto do Reviver Centro, assim como vai ser também muito importante para o projeto do Porto Maravilha. Porque nós vamos entregar as primeiras unidades residenciais desses dois grandes projetos. Finalmente. Vamos começar. E aí, o que acontece? Que eu acho que isso é o mais interessante. As pessoas querem morar onde elas frequentam. Então, na hora que você tiver morador no centro, esse morador vai começar a chamar os amigos para fazer eventos na sua casa. Aí esses amigos começam a frequentar o centro. Aí ele começa a olhar e fala assim: opa, que legal isso aqui, hein? Poxa, eu não tinha percebido. Olha esse restaurante aqui, olha esse bar, olha essa casa de show, olha esse centro cultural. E aí ele passa a ter interesse. É isso, por isso que assim, eu não tenho dúvida que 2024 vai ser o marco de aceleração dessas ocupações e dessas pessoas que vão passar a ter mais interesse. Porque assim, hoje, quando você fala de centro, a primeira imagem que vem na cabeça da grande maioria da população do Rio de Janeiro é trabalho, né? É prédio comercial, é trabalho. Então, na hora que você começa a ter essa visão para a residência, isso a gente já viu acontecer em vários outros lugares do mundo, isso então começa a acelerar o processo. Ô Cláudio, como é que você está vendo e absorvendo esse estudo do Master Plan para o centro do Rio, desenvolvido pelo BNDES, pela Prefeitura, quando identifica um potencial de alguns imóveis exatamente para transformação de uso, priorizando sempre a questão da moradia e da habitação? Como é que você vê esse estudo? Ele ajuda? Você vai se utilizar disso? Como é que você está vendo essa? Nós participamos desde o D0, né? Quando o BNDES tomou a iniciativa de fazer esse projeto, nós fomos convidados a dar a nossa opinião e ajudar com todas essas informações e todas essas pesquisas, que esse é o nosso papel como entidade de classe, né? Fornecer informação. Então, assim, primeiro,
não existe uma bala de prata, né? Não tem uma solução única para o centro da cidade. O centro ele vai ter a sua revitalização através de inúmeras iniciativas. O Reviver Centro é uma delas, mas o Reviver ele olha só o lado imobiliário do centro da cidade. O Reviver Cultural é uma outra iniciativa fundamental, porque vê a parte cultural e a ocupação de lojas que estavam vazias. A iniciativa do Masterplan do BNDES é uma outra iniciativa complementar, porque nós já fomos capital federal. Então nós temos uma herança de prédios públicos, né? Às vezes até com problemas de titularidade, que as pessoas não sabem nem de quem é o prédio, né? Passou de tantas empresas para outras empresas, você perde o histórico dessa titularidade. Então, o trabalho do BNDES é fundamental, porque se a gente não olhar também para esses imóveis públicos, a gente não vai chegar em nenhum lugar. O privado, né, hoje, né, grande parte desses projetos que foram lançados e serão lançados dentro do Reviver Centro foi iniciativa de privado com privado. Era um proprietário de um prédio que vendeu, era um proprietário de um terreno que era um estacionamento que vendeu, era um proprietário de um sobrado e tal. Essas foram as transações. O BNDES ele é fundamental em instigar e provocar o público a sair da inércia, né? Eu, infelizmente, costumo dizer que o setor público é o pior administrador de imóveis que eu conheço na história. É o pior, né? É o pior. Escolhe um bem público e me diz que ele está bom. Eu concordo plenamente com você. Então, qual é o papel do BNDES? É provocar esses proprietários de bens públicos a fazer algum negócio com esse imóvel. Então, esse trabalho do BNDES, na nossa visão, ele tem que ser complementar ao Reviver Cultural e outra Rua da Cerveja e outras iniciativas. O centro é uma área muito grande. Então não dá para você imaginar que uma iniciativa dessas vai ser a solução para o problema. E é por isso que vai dar certo. Eu não tenho dúvida que já deu certo. Já deu certo. Olha só. A gente já está percebendo, né? A gente tem um número que é impressionante, Otto. A gente, antes do Reviver Centro, existiam 4 projetos que foram licenciados e aprovados e lançados residenciais no centro nos 5 anos anteriores à legislação do Reviver. 5 anos anteriores foram 4 projetos. O Reviver foi sancionado em 2021. Estamos em 2024. De lá para cá, nós já tivemos 6 projetos lançados, 8 vão lançar esse ano. Então a gente já está falando de 14 lançados e cerca de 30 licenciados. Então assim, ele já deu certo. Esses números que eu estou pedindo ao Cláudio para nos mandar, né, para que a gente aqui no CAL possa não só divulgar isso, mas também se debruçar um pouco sobre esses estudos, sobre esses índices, não é? Porque para nós que trabalhamos na escala urbana principalmente, não é fundamental perceber a necessidade da mudança sob o ponto de vista da proposta, e eu diria até que do partido urbanístico, né? Que eu me refiro, que o Cláudio já abordou aqui en passant, que é a questão das cidades compactadas, né? As cidades polinucleadas e compactadas, bem diferente daquela filosofia da década de 60. Sim. Então seria muito interessante isso para o nosso debate. É um urbanismo contemporâneo. É isso. Que revê muitas coisas que foram raciocínios de décadas passadas. Exatamente. E isso tudo reflete a sociedade. E a gente passou por momentos em que da existência humana, que o pensamento era diferente, né? Então, na década de 70 a gente queria consumir o petróleo do planeta inteiro. Hoje a gente já pensa diferente. E outra coisa, isso com o viés da responsabilidade social, né? Que nós, arquitetos e urbanistas, temos por uma questão de ofício, né? Mas que todos nós temos esse comprometimento com essa questão para garantir a urbanidade plena da cidade. Você sabe uma notícia que me deixou muito feliz? Foi quando a Escola Americana anunciou que já tinha adquirido o imóvel e já estava bolando uma modalidade popular do produto deles. Que é um produto elitizado. Que é um produto elitizado. E que vai abrir no Porto.
Interessante. A reboque das tantas mil unidades que já tem lá e estão vindo esse ano para ocupação efetiva, né? Maravilha. Olha, o papo foi ótimo, né? Eu acho que a gente ficaria aqui até mais um outro programa. Mas eu quero agradecer muitíssimo mais uma vez aqui ao Cláudio, né? Uma pessoa aí identificada e comprometida com a questão da cidade, Obrigado, Cid. não é? Com a experiência que ele teve à frente da ADEME. Quantos anos na ADEME? Foram 6 anos na ADEME e agora eu estou há 3 anos no Sinduscom. Quer dizer, ele está completamente envolvido e dedicado ao tema. E a você, Otton, que além de ser arquiteto, urbanista, conselheiro do CAL, é vice-presidente da ASBEA, que é uma entidade que a gente tem um carinho e apreço muito grande, porque ela agrega, na verdade, ali os arquitetos responsáveis pelo grande número da produção arquitetônica na cidade e no estado do Rio de Janeiro. É verdade. São exatamente colegas nossos, arquitetos urbanistas, que participam da Associação Brasileira de Escritórios de Arquitetura. Queria agradecer muitíssimo a presença dos dois e desejar sucesso, que a gente possa voltar aqui para conversar, colhendo os frutos e os resultados positivos. Isso aí. Muito obrigado, Tom. Cláudio, por favor. Sidney, do nosso lado, agradecer mais uma vez a oportunidade. A gente já tem, né, uma relação também muito próxima com a ASBEA. Abrir as portas também para que o CAL possa, com toda a sua... com todo o seu alcance, com a sua importância dentro dessa discussão da arquitetura e do urbanismo, ajudar a não só reverberar todas essas informações que a gente tem e que a gente trouxe aqui, uma parte delas, mas também que participe das discussões, né? Porque acho que as nossas entidades juntas, a gente consegue melhorar ainda mais a discussão, né? Então, assim, a nossa proposta como entidade de classe é ajudar com informação, seja CAL, seja ASBEA, seja o Poder Público. Então, conte conosco, a gente está à disposição para participar das discussões, para trazer informação, para compartilhar informação, porque juntos a gente com certeza consegue fazer uma cidade ainda melhor para todos nós, cariocas. Maravilha. Eu vou deixar para o Otton encerrar o programa. Bom, só o que me resta agradecer a oportunidade e agradecer de novo. Porque ele, desculpa te cortar, ele inclusive é o idealizador dessa pauta. Opa, que beleza! Foi. Sabia que tinha que chamar você para trazer esse recado importante. Enfim, você faz uma dupla com o Marcos, que é muito importante para a nossa sociedade, cara. A gente tem que fazer isso acontecer. Reviver está acontecendo, já aconteceu. Uns anozinhos a gente está começando a colher os louros dessa. Porque é uma transformação urbana, né, Cid? Uma transformação urbana a gente não consegue realizar em 2, 3 anos. É um períodozinho um pouco mais longo, mas que estamos aí para colher esses louros. Eu queria só deixar uma mensagem final. Por favor. E aproveitando aí vocês dois, dizer que eu falo isso sempre, né, quando eu estou em algum debate, né, algum lugar que a gente está falando sobre o reviver. Eu, particularmente, né, eu acredito no centro, tenho hoje empreendimentos no centro e digo para arquitetos, urbanistas, empresários, empreendedores, incorporadores e construtores, aquele que ainda não acredita no centro, abre o olho. Abre o olho. Abre o olho. Concordo Porque contigo. o reviver ele já acontece, já está acontecendo, e aquele que chegar depois não vai ter a mesma oportunidade daquele Quem chega que atrasado enxerga. não bebe água limpa, né? Exatamente. Então, assim, ele já é uma realidade. Você que está assistindo, acredite no centro, porque o centro já é uma realidade. Maravilha, gente. Então, muito obrigado e até a próxima Vozes Urbanas aqui no CAL RJ. Obrigado.